Eu posso ter todas as boas intenções de uma nação, mas se eu não pensar naquele que está miserável, que vai continuar miserável, que nunca nada tem, não tem nem água potável, a coisa nunca vai para frente, professor. Essa que é a questão. Verdade, verdade. Você falou tudo, né? Se eu não pensar no meu próximo, se eu não pensar naquele que é igual a mim, se eu não pensar na coisa pública, e aí tem se falado muito ultimamente na forma republicana de governo, tanto os socialistas quanto os liberais falam da forma republicana, e ninguém fala de comunismo e nem fala de extremo capitalismo, porque quando eu falo de comunismo, aí automaticamente eu lembro do autoritarismo, eu lembro da imposição do Estado contra o povo no comunismo. Aí eu não falo de comunismo, eu falo de socialismo, porque parece que é o meio termo, e até é, porque o socialismo é a prévia do comunismo, é para chegar no comunismo o socialismo. Agora, quando eu falo de capitalismo, aí eu falo só do capitalismo, aí eu falo só que eu sou liberal, e aí quem me reforça essas ideias são Adam Smith, John Maynard Keynes, né, John Stuart Mill. Esses três me falam do capitalismo, do liberalismo, né, sem entrar no extremismo. O extremismo é Margaret Thatcher, Ronald Reagan, né, e quem mais seria extremista além destes dois, né? Aí vem os outros governos extremistas, que aí pode cair num fascismo, né, italiano, Deus, pátria, família, tradição, porque um engano aí, há um engano no fascismo, que da extrema direita, e há também um engano no comunismo da extrema esquerda. Então todo mundo joga entre centro-esquerda e centro-direita e fica nesse jogo, e aí se aceita para a esquerda socialismo, e se aceita para a direita liberalismo, mas, por isso que eu falo, as doutrinas são maravilhosas, né? Basta lembrar que John Maynard Keynes foi acusado de ser comunista, embora ele não seja, ele é um liberal, e ele salvou o mundo da crise, ele salvou o mundo da recessão em 1930. Como que ele salvou? Como que Keynes salvou o mundo? Keynes salvou o mundo. Professor. Keynes salvou o mundo dizendo que, olha, agora a extrema-direita provou que não dá certo o extremo capitalismo. Já sabemos que o comunismo não dá certo, e agora sabemos que o liberalismo exacerbado, né, na ideia da mão invisível do Estado de Adam Smith não dá certo. O que dá certo agora é uma intervenção parcial, uma intervenção pequena, o Estado desenvolvimentista de John Maynard Keynes volta o Estado a agir, volta o Estado a atuar. Aí a doutora falou em dividir, então essa divisão entre direita e esquerda, agora há uma união entre direita e esquerda, e surge o tal do centro, o centrão, que é, nas ideias de John Maynard Keynes, o welfare state. O welfare state, a política do bem-estar social. O que é o bem-estar social? O bem-estar social é isso, é a intervenção do Estado, porque o empresário não consegue mais vender, não consegue produzir. Aí ele pede um financiamento, ele pede uma injeção de dinheiro, ele tem isso por parte do Estado, porque só o Estado consegue dar a ele. Ele não consegue de um particular, ele consegue do Estado. Welfare state. Auxílio emergencial, welfare state, porque senão a população perece. Bolsa Família, welfare state, né? O que mais? Apesar de que a Bolsa Família eu não considero um welfare state, porque eu considero algo de socialismo mesmo, porque a política ali era manter as famílias com 40, 90 reais, né? Então é um socialismo que não foi adiante, ajudou, mas fracassou. Mas o auxílio emergencial não, é a ajuda do Estado, é o Estado intervindo, é o Estado botando dinheiro na conta do cidadão brasileiro para que ele possa suportar uma crise. Esse é o objetivo do welfare state. Isso existe nos Estados Unidos, existe aqui no Brasil, existe na Europa, em vários países. Todos os países liberais têm o welfare state. Portugal tem um governo que é socialista. Um presidente que é
neoliberalista e, na verdade, usa a política do desenvolvimentismo, até porque há uma inclusão de imigrantes aqui muito grande. Todos os imigrantes recebem um apoio social. Agora, o que eu ia falar de Keynes, que o professor esqueceu, é de que ele levou uma geração inteira para Oxford, gratuitamente. Claro. E essa é a diferença, que não adianta também eu dar a mãozinha para o camarada subir e também não cobrar uma posição desse camarada com a própria emancipação dele mesmo, que ele vai ter que crescer. Eu quero que você estude, eu quero que você tenha um curso superior, eu quero ver você colocado nos melhores lugares, não vou ficar aqui dando para você mamadeira o tempo inteiro, você vai ter que ser autossustentável, que era uma das preocupações que o Keynes tinha, professor. E é por isso que a Inglaterra é a liderança em educação. A Inglaterra, o Reino Unido, lidera a educação justamente por isso. São os melhores. A Oxford é em primeiro lugar, né? E há uma população muito, mas muito letrada, muito preocupada com essa questão mesmo da literacia, muito acadêmica, né? E muito preocupada, e eles fazem barulho, eles vão pra rua, fazem barulho, não deu certo, a Truss está aí para provar o que eu estou dizendo, né? E eles, o Boris também saiu correndo, eles não querem, e são atendidos nisso. É uma forma muito particular, é uma democracia muito especial. Eu sou apaixonada por eles e assim, são os meus inspiradores. Não, maravilha. Esses conceitos, né, aplicados aí em Inglaterra, a doutora falou que Portugal é socialista. Existe uma bandeira socialista em Portugal, assim como existe uma bandeira socialista em vários outros países. O que é o socialismo, se não a igualdade de classes pregada por Karl Marx, né? O proletariado unido, né? Tá lá no Manifesto Comunista, né? Proletariados univos, né? Essa é a frase célebre da obra, né, do Manifesto Comunista, né? Para se unir e com esta união tomar a estrutura. Aí que vem o problema, quando toma a estrutura, né? É igual a história das eleições, né? Que aí não vou nem comentar aqui, porque senão o vídeo não sobe. Então, vamos tomar a estrutura e vamos tomar o poder. E vamos ficar no poder sendo donos da estrutura. Esse é o primeiro momento, o momento do socialismo. Até aí, passa em Portugal, passa em vários países, né? O problema é o depois, porque esse Estado ele incha, ele infla e o socialismo ele só consegue se manter à base do autoritarismo, ele só consegue se manter, ele não consegue, porque ele não quer largar o poder, porque existe todo um trabalho em andamento. Como é que eu vou largar para um liberal que vai fazer o contrário, que vai vender as estatais, que não vai mais dar recurso, não vai entender o welfare, não vai entender, né, a questão da igualdade de classes? Então não tem como a gente avançar com projetos a não ser de forma autoritária, e aí vai se perpetuando no poder de forma autoritária, vem o problema do autoritarismo, né? Bom, mas vamos supor que professor, isso aconteceu com Hitler. Isso aconteceu com todo mundo, com Cuba, com Venezuela. Isso aconteceu com a Argentina, Cuba, Venezuela, mas todo o autoritarismo, né? E Hitler tem essa questão também, né? Ali existe uma questão parecida com o fascismo, mas não é fascismo, mas é parecido com o fascismo. A ideia é a mesma, mas não é fascismo. O nazismo não é fascismo, é parecido a ideia. O nazismo é antissemitismo, né? Contra um povo, contra uma classe, contra uma ordem, né? Na época que depois foi dominada, escorraçada, houve um holocausto, né? Então houve um crime, um genocídio contra um determinado povo, e foi o que aconteceu, né? Na questão do nazismo. Mas o que nós estamos colocando aqui existe o socialismo? Existe, como o próprio atual, né, que vai ser presidente, que ainda não é, né? Ele disse, né? Vamos fazer um socialismo à brasileira. Por que a brasileira? Porque se impor dá problema, da revolução, da guerra civil, se impor. Mas a brasileira, o que vai acontecer?
vai se tomar as rédeas do capitalismo, vai se pegar as ideias de Adam Smith, John Stuart Mill, John Maynard Keynes, vai se implantar o welfare, né, que já existe no nosso Brasil, o welfare state, né, que é o bem-estar social. Isso vai caminhar. Aí depois se converte no socialismo. Como? Né? Se mantendo no poder e ampliando políticas sociais. Essas políticas todas são ampliadas. Aí o que acontece? Quem está na pior vai gostar, vai falar: opa, eu estava mal, agora eu tenho dinheiro, agora eu tenho acesso a isso e aquilo. Quem vai gostar disso? A maioria está nessa situação. Uma minoria não vai conseguir reclamar, não vai conseguir. É onde que dá o problema, é onde que vira a China, é onde que vira a Rússia, é onde que vira o socialismo. No caso de Portugal, tem uma tradição e tem uma diferença. Portugal foi um império, é um dos grandes impérios. Então, aí é mais para o welfare state do que socialismo. Aí existe um parlamento, existe mais um Estado desenvolvimentista do que um socialismo. O Estado desenvolvimentista, né, eu tenho um vídeo sobre isso aí no canal do Estado desenvolvimentista, né? É quando o Brasil, em 1927, né, não tinha nada. E aí veio... O pessoal fala de regime militar, de ditadura, isso e aquilo. Veio esse pessoal aí, injetou dinheiro, construiu ponte, fez obras, empregou, botou dinheiro, porque não tinha como desenvolver o país a não ser dessa forma, num estado desenvolvimentista, né? Num estado de bem-estar social, chamado de época do milagre econômico. Foi o que aconteceu no Brasil. Vai acontecer de novo. Por conta do quê? Da transição. Vai acontecer outro milagre, que talvez não dure muito. Por quê? Porque o Estado desenvolvimentista gera um déficit, que vai ser corrigido só lá na frente e trazer um grande problema para a gente aí. Só acho, né, comentando aqui como se fosse ciências políticas, embora a matéria seja outra, né? É isso. Resumidamente é isso, né? Professor, mas o socialismo nunca existiu. Nunca. Não o socialismo nunca existiu. Não é que nunca existiu, é que existe. Na verdade, teve uma torcida, é que é cultura, né? É que isso é cultural. Todo o debate, a conversa que começou, por conta de quê? Por conta das ideologias. Então, eu tenho uma ideologia capitalista? Tenho. Tem os ideólogos do capitalismo? Tenho. Né? E citei 3, Adam Smith, John Maynard Keynes e John Stuart Mill, além de Barão de Montesquieu, e outros também são liberais, são menos estados, são contra o despotismo, são contra o poder ilimitado. Estes que eu citei, eles querem liberdade, só que muita liberdade resultou numa quebra da indústria, uma quebra da economia lá em 1930. Aí quem chegou e fez o meio de campo? Keynes do Salvador da Pátria, né? Se fosse hoje eu falaria Paulo Guedes, né? É a mesma cartilha de Keynes, é a mesma cartilha, é a mesma. Professor, o primeiro que aumentou a taxa de juros para combater a inflação deu uma lição no mundo inteiro, isso então, é verdade. Aí acho que ele devia continuar. Ele resolveu como? Um mundo com uma pandemia e com a guerra, ele resolveu, assim como Keynes resolveu lá atrás. Aí o que acontece? Keynes provou para o mundo que nem é capitalismo, nem é socialismo que vai resolver. O que resolve é as doses homeopáticas de intervenção do Estado. O Estado intervém onde precisa intervir e não intervém onde não precisa intervir para tentar o liberalismo progredir, mas sempre com observação do Estado e com o Estado desenvolvimentista. Resumindo a situação, né, que nós queríamos aqui, que a gente começou essa conversa, né, é que as bases das doutrinas são boas, tanto para a esquerda quanto para a direita. As bases trazidas por Karl Marx, Hegel, né, e Engels, o parceiro de Karl Marx, são bases interessantíssimas de você estudar, analisar, até onde os caras projetavam uma sociedade, né, uma sociedade livre de classes, justa, equilibrada, livre da mais-valia, livre da exploração. Isso é maravilhoso, mas o próprio autor da ideia dizia que é utópico, não é distópico, é utópico. O comunismo ele é utópico. O que é utopia? Não existe na prática. O próprio Karl Marx falava isso.
Já do lado da direita, esquece a esquerda e direita, do lado da direita, estes pensadores, Adam Smith, John Stuart Mill, Montesquieu, esses querem tolher o Estado, tosar o Estado, limitar, não é, para que não haja um despotismo que cai no autoritarismo, que cai numa ditadura. Sempre cai, a esquerda sempre cai numa ditadura. Pode observar o mundo, sempre cai numa ditadura. Para evitar isso, aí surge Keynes e fala, não, aqui não é socialismo, nem chegaremos ao comunismo, mas interviremos no Estado de forma a ajudar a indústria, ajudar o povo com bem-estar social, manter o bem-estar social da sociedade. É um meio de campo, né? Esse meio de campo eu posso chamar de centro, nem esquerda nem direita. Eu posso chamar de centrão, nem esquerda nem direita. John Maynard Keynes traz o welfare state como essa opção que não é nem esquerda nem direita. Quem está certo nessa história? Aí que vem o começo da discussão. Todas estas ideias são maravilhosas, mas quando se trata de ideologia há uma distorção. A esquerda prega uma coisa e faz outra, a direita prega uma coisa e faz outra. É o problema da ideologia, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Aí surge a ideologia, aí mata a esquerda, mata a direita. E quem que fica no jogo aí, dando as cartas? O centro, que não é nem esquerda nem direita. Eu falo, eu não sou nem esquerda nem direita. A nossa política aqui é o seguinte: nós vamos ficar no poder, vamos mandar em vocês e vamos ajudar o povo, vamos ajudar a indústria, vamos recuar na hora de recuar, vamos agir na hora de agir. Welfare state, nem esquerda nem direita, que seria o meio termo, né? Mas quem adota isso? Quem percebeu... A solução é o centro, né, professor? Quem percebeu que os extremismos não funcionam. Por que não funciona? Porque cai no autoritarismo os extremismos. E levaria muito tempo para se implantar ou um comunismo ou um capitalismo selvagem, né? Aí como que se implanta o capitalismo selvagem? China, capitalismo selvagem. Leva nome de PCC, mas Partido Comunista Chinês, mas China não é comunista, né? China comunista? Não é, né? Taiwan tem aquela briga lá com China, diz que pertence, mas ao mesmo tempo não pertence. Então tem todas essas distopias no ar, né? E aí contamina tudo. Essa é a questão, né?